Olá, tudo bem? Espero que todos estejam em paz e com saúde. Estamos aqui dando continuidade às turmas de Matemática 3 do IFRN por Santa Cruz. E dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos o conceito de pirâmide. Né? No primeiro momento, que foi um momento síncrono, nós tivemos o conceito de cilindro. E agora a gente vai falar sobre um pouquinho de pirâmide, tá bom? A ideia que naturalmente surge para muitos, e quando você fala de pirâmide, a título de exemplo, você lembra logo das pirâmides do Egito, não é? E de fato, aquilo ali realmente é uma pirâmide, se não falha a minha memória, deixa eu fazer um teste aqui, se não falha a minha memória, elas são pirâmides de base quadrada. A gente vai já falar um pouquinho disso. Mas antes disso, vamos entender o que é uma pirâmide dentro da definição matemática, tá bom? Eu vou tomar um polígono, independentemente de quantos lados ele tem, ele pode ter um lado finito de lado, uma quantidade finita de lados, e vou tomar um ponto V fora desse plano, certo? Vou definir como sendo pirâmide limitada convexa, ou pirâmide convexa indefinida, a reunião das semirretas com origem nesse ponto V, que é um dos vértices da minha pirâmide, e que passam dentro dessa região poligonal. Ou seja, então quando a gente olha aqui na figura, eu tenho aqui a minha região poligonal, veja que necessariamente eu tenho que ter um polígono de quantidade n de lados, né? E a ideia é que eu vou ter, partindo desse meu ponto V, que é o meu vértice, semi-retas, tá certo? Notem que isso aqui vai para o infinito, tanto os que passam aqui no vértice A1, dos vértices do polígono, né? E também os que passam internamente. Então, aqui dentro tem semi-retas que passam aqui dentro dessa região, tá bom? Então, isso aí é o conceito de pirâmide limitada. Notem que isso aqui vai para o infinito, né? A ideia é que não tenha fim essa região toda aí. Se eu tiver um polígono côncavo, essa minha pirâmide vai ficar conhecida como pirâmide côncava, tá certo? Mas a gente não vai trabalhar com isso, até porque não existem muitos exemplos e tal, mas obviamente, como pode existir na realidade, a gente traz aqui essa situação, tá bom? E a gente reduz esse conceito para o nosso foco de trabalho, que eu vou tomar um plano alfa, um polígono nesse plano alfa, mais uma vez com n lados, e um ponto V fora de alfa, de pirâmide, ou pirâmide convexa, não mais ilimitada, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez, tá certo? Você tem uma saída aqui do meu vértice V, que é fora aqui do meu plano alfa. Note que ele está agora limitado exatamente por essa região poligonal, um polígono aqui que tem n lados, a gente vai já falar disso, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono e assim por diante. E toda essa região externa, junto com a da base, até o meu vértice, a gente vai definir como sendo a minha pirâmide, tá bom? Naturalmente, a gente já falou dos elementos, mas ela tem uma determinada altura, em faces laterais e assim por diante. Uma outra forma da gente compreender o conceito de pirâmide seria como se fazendo esse recorte, uma secção, por assim dizer, né? E aí eu limitei, deixou de ser limitado. Vocês lembram que na anterior isso aqui ia para o infinito, agora não vai mais. Isso aqui agora já não existe, né? Porque foi cortada e essa parte ia para o infinito, ela deixou, não me interessa mais nesse momento. Uma informação importante é que quando a gente trabalha com pirâmides, eu não sei se vocês lembram lá da fórmula de Euler. A fórmula de Euler é para V menos A mais F igual a 2 vértices menos as arestas, menos a quantidade de arestas, mais o número de faces vale 2. Então, a pirâmide vai satisfazer, né, essa relação, pirâmide convexa. Falando dos elementos da pirâmide, aí aqui a gente vai ter algumas coisinhas. A base dela é única, né, que vai ser ou a seção ou o polígono, daquele recorte que a gente acabou de fazer. As faces, vocês vão ver que eu tenho n mais 1 faces. Se a minha base da minha pirâmide for um polígono de n lados, cada lado desse vai ter uma face correspondente.
certo? E por que esse mais um? Porque eu vou estar juntando a face que é exatamente a base da minha pirâmide. A observação: todas as faces laterais da minha pirâmide, elas serão triângulos, certo? Todas as faces laterais da minha pirâmide serão triângulos. E a base, naturalmente, vai depender da natureza dela, a gente fala já, tá? Arestas vão ser 2N, ou seja, para cada aresta aqui do meu polígono da base, eu vou ter uma aresta subindo, por assim dizer, para chegar lá no meu vértice V, tá certo? Então a gente vai ter aqui N arestas na base, N arestas laterais. Quando a gente soma N mais N, chega nesse 2N aí. Diedros vão ser também em duplas, 2N. Então, assim que eu pegar duas faces adjacentes, que ela tenham uma aresta em comum, eu consigo fazer aí um diedro. O número de vértices vai ser N mais 1. Notem que eu vou ter N vértices aqui na minha base, né? De acordo com o que for a minha classificação, e vou ter mais um aqui na minha parte externa, na minha parte que não está no plano, no que a gente viu. Tríedos, a gente vai ter N tríedos. Notem que ele até colocou aqui no desenho, na figura, usando esse ponto aqui, ele tem esse segmento, que é essa aresta, né? Essa aresta e essa aresta aqui, ó, em comum. Então, notem que com esses três elementos eu consigo formar um triedro, tá bom? E a gente vai ter aí N triedros. A altura vai ser exatamente a distância, a gente está até vendo aqui, ó. Isso aqui não tem nem muito o que definir. É a distância do meu vértice VI, lá de cima, até o plano alfa, ou, se você assim preferir, até o polígono da base. Superfície lateral vai ser a junção das faces laterais da pirâmide. Quando eu junto essas informações, eu vou ter uma área, e é conhecida como área lateral. Superfície total vai ser exatamente a superfície, juntar a superfície lateral com a superfície da base. Também vou ter uma área total, juntando a área da base com as áreas laterais. E vamos falar aqui das particularidades, tá bom? Nós dizemos natureza da pirâmide, acho que eu já falei sobre pirâmide quadrada, essas coisas, de acordo com o formato do polígono da base. A título de exemplo, eu tenho aqui essa primeira figura do lado, eu tenho uma base da pirâmide de 6 lados. Então, a gente vai ter aqui um hexágono na base. E aí a gente chama essa pirâmide de pirâmide hexagonal. E assim por diante. Pirâmide quadrangular, pirâmide retangular, pirâmide triangular, de acordo com o que for a base dessa minha pirâmide. Um conceito de pirâmide regular, né, é quando eu tenho na base um polígono regular. Então, por exemplo, um quadrado na base da minha pirâmide, eu tenho aí uma pirâmide regular. Nesse caso particular, o que acontece? Tanto as arestas laterais vão ser congruentes, vão ter a mesma medida, quanto as faces também vão se formar um triângulo isósceles e vão ser congruentes entre si. Ou seja, essa face aqui da frente, ela vai ser congruente à face da esquerda, que é congruente à face da direita, e assim por diante. Esse conceito é bem útil quando a gente vai trabalhar os conceitos de área e volume. A gente vai já falar sobre isso, porque como eles são congruentes, por exemplo, no conceito de área lateral, nesse caso particular, basta eu saber a área de um desses triângulos, né, usando base vezes altura, sobre 2, e como são 6 faces congruentes, basta eu multiplicar por 6. E aí, é claro que vai depender do exemplo. Né? O apótema, que é exatamente esse desenhozinho bonito que a gente tem, o que vai ser? Vai ser a altura, vejam bem, a altura relativa ao lado da base de uma face lateral. Certo? Então, esse segmento que sai aqui do vértice e que chega bem aqui no ponto médio, certo? Do V até o M, sendo que esse ponto médio, ó, ele vai ser exatamente, eu vou botar aqui um certo A e um certo B, tá?
Essa é a mediana desse meu triângulo aí, né, do triângulo ABV, certo? Então, a apótema vai ser esse segmento aí que sai do M até o segmento V. Notem que ele está em cima, vejam bem, em cima da pirâmide, por assim dizer. Ele não é interno, que nem, por exemplo, é a altura, tá certo? Nem vocês estão vendo aí. Sim, e obviamente temos também a apótema da base, tá certo? Vejam bem, vamos para a gente entender. Eu esqueci de colocar no slide. Suponha que eu chamo isso aqui do centro, que é exatamente a região, centro de massa, o centro do meu polígono, né? A apótema da base vai ser exatamente essa distância que sai do C e que vai até o M, tá certo? Então, notem que na pirâmide eu tenho duas apótemas, na pirâmide regular. A apótema da pirâmide e a apótema da base. Então, tomem cuidado com isso, tá certo? Porque aí, obviamente, vai ser de atenção. Ao lado, embaixo, nós temos a figura de um tetraedro. Não sei se vocês lembram, é um dos poliedros de Platão. Isso mesmo, poliedros de Platão. Então, o tetraedro, ele é uma pirâmide de base triangular e é regular. Poliedro de Platão. Então, a gente tem aqui a figura ao lado do meu tetraedro. Bom, assim como a gente já viu nos slides anteriores, pronto, nesse slide aqui a gente tem uma situação de uma pirâmide oblíqua. Certo? O que é uma pirâmide oblíqua? É uma pirâmide que ela não é reta. O que acontece? O meu vértice, quando eu faço a projeção ortogonal, ele não vai coincidir com o meu centro. Ele vai estar numa outra posição. Quando isso acontecer, eu tenho aí uma pirâmide oblíqua. Só que dificilmente acontece questões sobre pirâmides oblíquas, questões aí de vestibulares, de Enem. Normalmente a pirâmide ela é reta, certo? Exatamente para facilitar a vida de vocês. Agora, de fato, sobre pirâmides, né, já que a gente faz uns exercícios, aqui o desenho ao lado só para ilustrar, não vamos tomar muito como referência, porque nós temos um pequeno problema quando trabalhamos com área e volume de pirâmide. De antemão, eu vou tomar uma pirâmide com base poligonal, não sei. O primeiro problema é esse. Qual o polígono que vai ser a minha pirâmide? Minha pirâmide tem um polígono, é uma triangular na base. Então, notem que a área da base já vai ser diferente da área da base se for um quadrado, por exemplo. Né? Então, vai depender do que seja a base poligonal da minha pirâmide, tá certo? E essa altura H, então o que acontece? Se eu quero saber a área lateral, vai ser exatamente eu somar todas as faces laterais. Importante aqui nessa parte, nós vimos que cada face lateral de uma pirâmide é um triângulo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pirâmide irregular, eu vou ter que saber a quantidade de lados da minha pirâmide, né, de acordo com a natureza dela, calculo a área de um desses triângulos e multiplico pelo número de faces. Professor, não tenho uma pirâmide irregular. O que eu faço? Aí você vai ter que estar fazendo as contas para cada uma das faces. Mas, não tipo de questão, eles não cabem. Mas aqui eu estou só apresentando para vocês como é que funcionaria. A área total vai ser o somar a área lateral, que a gente acabou de fazer, junto com a área da base. E aí, exemplo, suponha que eu tenha um hexágono, uma pirâmide hexagonal. Então, eu vou ter que saber calcular a área de um hexágono. A título de exemplo, vou até colocar aqui em cima. Suponha que eu tenha esse hexágono e seja um hexágono regular. Supondo que seja um hexágono regular, você consegue dividir essa minha região em 6 triângulos. E é mais fácil de calcular a área de pentágono, do mesmo jeito. Então, assim, vocês veem que é uma sugestão, dependendo aí do nível de dificuldade da questão, se você pegar uma pirâmide que tenha um hexágono, um pentágono, um octógono, dividam em triângulos que facilita aí a vida de vocês, né? E, finalmente, o volume, esse volume que é o que a gente mais lembra, isso aqui serve para todas as pirâmides, tanto a pirâmide reta como a pirâmide oblíqua, tá certo? O volume dela vai ser 1/3 da área da base pela altura. Só que note que essa área da base depende uma vez
Quando eu digo da natureza, não é da natureza entre si, é da natureza da pirâmide. Vou até escrever aqui, tá? Natureza da pirâmide. Então, aquilo que eu já havia mencionado. Se eu quero o volume de uma pirâmide triangular, vai ser diferente do volume de uma pirâmide quadrangular, e assim por diante, porque eu vou precisar saber a área da base, certo? Aquilo que eu acabei de falar, né? É mais complicado, a gente não tem uma fórmula fechada, que nem tinha lá no cilindro, por exemplo, mas aqui a gente tem esses elementos, né? Para saber a área e o volume, a gente vai precisar saber da natureza, porque aí a gente vai saber determinar quantas faces estão, e também para saber a área da base, se ela é reta ou se é oblíqua. Se for oblíqua, a gente vai ter que usar um pouquinho de trigonometria, e se ela é regular ou não. Se ela for regular é mais fácil, se não for, aí tem uma dorzinha de cabeça. Para a gente treinar esses conceitos, vamos aqui resolver algumas questões, tá bom? Bem simples. Para a gente treinar, eu vou aqui abrir o Jamboard para a gente ver os conteúdos, tá certo? Vamos começar aqui. Eu não vou resolver todas por causa do tempo, mas a primeira, ela diz assim, ó: ache a natureza de uma pirâmide, sabendo que a soma dos ângulos das faces é igual a 20 retos. Primeiro de tudo, o que são 20 retos? Um ângulo reto tem 90 graus. Então, que eu vou botar ST como sendo a soma total, tá bom? 20 vezes 90 graus, que dá 2 vezes 9, 18.800 graus, certo? No caso da pirâmide, o que acontece? A gente vai ter que quebrar, certo? Na base, sendo que a área da base, vocês lembram, a fórmula vai ser S de N igual a N menos 2 vezes 180 graus, tá certo? A soma de qualquer polígono, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dada por isso aqui. E nas laterais? Independentemente aqui se a gente vai estar trabalhando com uma pirâmide regular ou não, a gente está interessado aqui nos ângulos, cada lateral vai ter uma face triangular, certo? E vou botar aqui a soma SL, vai, pronto, SL. Se eu tenho N lados na minha base, eu vou ter N triângulos, concorda? E cada triângulo desse tem 180 graus. Então, se eu somar todos os lados, SL com SN, vai dar o total ST, certo? Logo, eu vou ter aqui, ó, N menos 2, deixa eu escrever de logo, SN igual a ST, ou 2 vezes 180 mais N vezes 180 é igual a 1.800 graus. Nota que eu consigo colocar o 180 em evidências. Então, eu vou ter aqui, ó, vezes N menos 2 mais N igual a 1.800. Esse 180 passa dividindo, então já vou botar aqui 1.800 por 180, que dá 10, né? N com N dá 2N, menos 2. Então, sobrou aqui, ó, 2N menos 2 igual a 10. Esse 2 passa para o lado de lá positivo. 10 mais 2, que é 12. Logo, N igual a 12 sobre 2, que é 6. Então, eu digo que a minha pirâmide ela é, notem bem, hexagonal. E aí eu deixo para vocês treinarem, tá certo? 6 lados, pirâmide hexagonal. Deixo para vocês treinarem, se assim vocês desejarem, comprovarem que realmente a pirâmide hexagonal tem aí 1.800 graus, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Questão 2, a gente vai só treinar e a gente vai parar por essa daqui, tá? E a 3 e a 4 fica aí para vocês. Calcule a área lateral, a área total e o volume de uma pirâmide quadrada regular que possui arestas laterais da base, arestas laterais e da base igual a 5 centímetros. Então, vejam bem.
a gente vai ter um pequeno probleminha, somente na parte que é para definir a altura, tá bom? Então vamos lá, questão 2. Eu tenho arestas igual a 5 centímetros e pirâmide quadrada, certo? Eu não vou desenhar porque eu não sou muito bom para desenhar pirâmide, tá bom? Mas aí, deixa eu só confirmar aqui se as informações estão tudo corretas e a gente parte para resolver, tá? Área lateral, área total e volume de uma pirâmide quadrada regular que possui arestas laterais da base igual a... Então vejam bem, quero a área lateral, a área total e o volume. Então vamos deixar já a gente começa a fazer. O que acontece? Acho que eu vou precisar, tendo que acabar, precisar fazer o desenho. Acaba aqui assim, ó. Deixa eu ver se o desenho vai ajudar. Corte, por assim dizer, da minha pirâmide, sendo que a minha pirâmide ela vai fornecer um triângulo, certo? Então, assim, professor, primeiro, a minha parte aqui é do meu vértice, da minha aresta, aliás. Esse aqui tem 5 centímetros, e vou fazer aqui um desenho do recorte da minha base, tá bom? Que é exatamente o meu quadrado. Não sei se vai ficar compreensível para vocês, mas a ideia... Esse meu recorte, ele vai pegar aqui o do meio, por assim dizer. Aliás, não, tem que ser a diagonal. Isso. Opa. Não. Essa é só a parte que dá o trabalho. O restante vocês vão ver que sai no instante, tá? Então, vejam bem. Essa minha parte aqui, que eu vou até dar uns risquinhos, ela é essa parte aqui da diagonal da minha pirâmide. Aí você me pergunta, professor, por que não podia ser ou o centro, como você queria? Porque se eu fizesse o centro, esse 5 ele não seria exatamente a aresta da minha pirâmide, ele se tornaria a minha apótema, né? A apótema da pirâmide, que não é a mesma coisa. Então vamos tentar determinar aqui a medida dessa altura, tá bom? O que vai ser essa altura? Esse tamanho aqui, vou botar um certo H. Para começo de conversa, a gente vai só sair usando Pitágoras, tá bom? A primeira informação é que aqui tem 5, aqui tem 5. Esse 5 vai ser exatamente essa diagonal, tá bom? Então, vou botar aqui D2 igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que dá 25 mais 25, que dá 2 vezes 25. Então, D é igual a raiz de 2 vezes 25, ou 50, se assim você desejar. Essa medida aqui é a medida D. Então, eu vou conseguir fazer um 2 ângulo. Vou botar aqui para a gente aproveitar, tá? Sendo que eu tenho o H, 2, e aqui o meu 5. E eu quero saber a medida do H, né? A gente vai já ver o porquê que a gente quer o H. E vai precisar da apótema também. Pitágoras de novo. 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais o D ao quadrado sobre 2, que vai ficar 5 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui tudo, e já trazendo o H isolado, ó, vai ficar... Esse vai passar para o lado de lá subtraindo, tá bom? Então, não vou nem desenvolver ainda, vai ficar 5 raiz de 2 sobre 2. Vou botar já o 4 pensando na resposta, mas... Então, h ao quadrado é 25 menos 25, que é o 5 ao quadrado, vezes o 2, raiz de 2 fica 2, fica aqui 50 sobre 4. E fica aqui 4. 4 vezes 25, 100. 100 menos 50, 50 sobre 4. E aqui a minha raiz, o meu h, vai ficar raiz de 50 sobre 4. Logo, o meu h vai ser o 4 aqui, a raiz fica 2, né? E em cima ficou raiz de 50, deu 5 raiz de 2
sobre 2. Por coincidência, deu o mesmo valor. Ok. Feito isso, eu já sei a altura da minha pirâmide, já sei exatamente esse tamanho, e eu quero saber a área lateral. Então, vamos para a área lateral, é a área da base vezes a altura. Só que a gente tem um outro problema aqui, que eu vou chamar de H grande. Aliás, eu vou botar o A, que é exatamente a apótema. Isso. O que está acontecendo? Imaginem que aqui seja fácil, que eu vou usar esse desenho, mas pode ser outro, tá bom? Vou fazer outro para não fazer confusão. Olhando aqui para uma das faces da minha pirâmide, eu vou precisar saber dessa altura, tá certo? Então, eu vou botar aqui um A como sendo a apótema. A partir daqui, vocês vão ver que não vai ter tanto segredo. A apótema, isso aqui é 5, e isso aqui vai ser 5 meios, esse pedacinho aqui, ó. Porque a base também tem 5. Então, eu vou ter aqui que 5 ao quadrado é A ao quadrado mais 5 meios ao quadrado. Pitágoras, para que te quero? Desenvolvemos. Eu não vou gastar tempo explicando isso aqui. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, tá bom? Isso aqui vai ficar 25 menos 25 sobre 4. A2 é 4 embaixo. 100 menos 25, que dá 75 sobre 4, que é 3 vezes 25 sobre 4, porque eu vou tirar da raiz, então já estou deixando assim, tá? Então, a minha raiz vai ser 3, raiz de 25 sobre 4. Raiz de 25 é 5, raiz de 3 não tem, para nós aqui, e o 4 fica 2, tá bom? Raiz de 4 fica 2. Vamos para as nossas continhas. Vejam que dá um trabalho, né? Área lateral. Como eu tenho a pirâmide base quadrangular, 4 faces, vezes a base aqui é 5, vezes a altura, que nesse caso é minha apótema, tudo dividido por 2. Então, já posso sair cortando esse 4 com esse 2. Então, eu tenho 2 vezes 5 raiz de 3 sobre o 2 lá de cima, que também pode ser cortado. Então, ficou 5 vezes 5, 25 raiz de 3 centímetros quadrados. 5, a minha área total. A área total é a área lateral mais a área da base. A área lateral a gente já tem, mais a base. A base é um quadrado, então de lado 5, isso aqui fica 5 ao quadrado. Então eu tenho 25 raiz de 3 mais 25, posso colocar o 25 em evidências, então sobrou aqui raiz de 3 mais 1 centímetros. E para fechar a nossa aula, temos o volume, que é 1/3 da área da base, vezes a altura, é essa altura H que a gente achou aqui, ó. Então vamos lá botar aqui na conta, ver se vai ter espaço, né? 1/3 vezes 5 ao quadrado, vezes 5 raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 5 ao cubo, que fica 125, e 2. 3 vezes 2 dá 6 centímetros cúbicos. Ufa! Menos que aqui dá algum trabalhozinho, mas porque é como eu tinha falado. A gente tem que sair fazendo as contas bonitinho, né? E outra informação, acaba que daí dependendo da minha aresta, ou perdão, da minha natureza da pirâmide, eu vou ter aí um trabalho diferente, umas contas diferentes para a gente fazer, tá bom? Vou estar encerrando por aqui, agradeço a atenção de todos e até a próxima.